Minha mãe, ela era uma caçadora do sobrenatural. Ela era uma caçadora de experiências paranormais, sensitivas. Sim. Então, eu, com 9, 10 anos, já comecei a engrenar nisso aí, ingressar nisso aí. Então, você tenta imaginar que quando eu era uma adolescente, se comecei a ter experiências assim com 9, você imagina eu com 15, eu era uma menina depressiva com 15, eu tinha desejo de morte constante, Meu eu tinha Deus. desejo, eu tinha desejo de suicídio constante. Meu Deus. Eu sentava, eu não conhecia Jesus, eu sentava Uhum. na escada da casa que eu morava e eu falava, Deus, eu quero morrer, me leva. Minha mãe era envolvida com ufologia, e eu também, por muitos e muitos anos, tive todos os tipos de experiências mais bizarras que você puder imaginar, até contatos imediatos, terceiro grau eu tive. Coisas assim, que dá um Meu Deus. livro, tudo capeta, tudo Uhum. demônio. Eu só fui entender o que tinha por trás quando eu me converti. Realmente existem demônios que eles fazem sinais e maravilhas imitando os feitos de Deus. Coincidentemente, diabocidentemente, minha família foi mais de 10 anos envolvida com uma área da paranormalidade que tinha um grito de invocação. E o Hum. nome do grito era R-A, com acento, Ok. Ra. Uhum. O grito Ra era a invocação que o paranormal mandava eles fazerem. Quando eu finalmente comecei a ler a história de Moisés, Uhum. Moisés enfrentou os demônios do Egito. E Exato. esse Uau. nome, Ra, era a entidade máxima diabólica dentro do Sim. Egito. As pessoas vão ficar escandalizadas. Mas, para você ter uma ideia, esse paranormal, que era uma pessoa que servia às entidades do Ra, Uhum. ele fazia alteração da matéria, ele fazia alquimia da matéria, como relatado na história do Moisés contra os feiticeiros do faraó. Do Egito. Ele Aham. fazia, ele fazia exatamente as alquimias da matéria que você vê ali. Várias situações bizarras eu presenciei, é, até a ponto dele ressuscitar passarinho. Ok? Nossa. Pegar o passarinho morto, eu criança, eu e minha irmã, pegar o passarinho morto, gritar o Rá e o passarinho viver e sair voando, tá? Bom dia, Rosa, a Rosa fechada, a Rosa abria. E o tipo de sofisma e o tipo de sedução do Uhum. inferno para uma Uhum. criança que nunca tinha ouvido falar de Jesus, era praticamente impossível eu me converter. Por isso que quando eu tive minha experiência com Jesus Cristo, em outubro de 1997, foi uma experiência sobrenatural. Jesus me visitou em espírito dentro do meu quarto e eu senti a presença física, porém eu não o vi fisicamente, senti a presença física, porém sei que ele ali estava em espírito, e ouvi a voz dele audível, e foi uma experiência sobrenatural. Eu caí rolando por cima da minha cama, me contorci no chão, me encolhi no chão chorando, fiquei ali tendo uma experiência de visitação por alguns minutos, ouvindo ele. Ele falou pouco, porque ele disse que eu não ia suportar muito tempo. Você Uhum. entende? Para você ter uma ideia, eu tenho um irmão meu que, com um mês de vida, levitou na presença da enfermeira da babá. Ó, É, era ele um nível de levitou. sobrenatural por causa do paranormal, porque o Tá. paranormal queria consagrar ele. O paranormal fazia coisas, assim, só para você ter uma ideia, tá? Hum. Certa vez chegou um homem lá no sítio com uma perna de elefantíase desse tamanho. E ele pegou um gole de café, eu vi isso, ninguém me contou, eu vi isso. Ele pegou, assim, ó, 2 dedinhos de café, ele estava tomando café, ele pegou o café, transmutou o café, gritou o Rá, invocou o Rá para dentro do café e mandou o cara com a elefantíase beber. 40 minutos depois, a perna do homem inteira estava desinchada. Eu assisti isso. Então, Não se duvido você nenhuma não gota. Não se duvido. você não tiver, se você não tiver Jesus numa hora dessa, e não conhecer as escrituras profundamente, você pode cair de joelho e adorar achando que você está Mergulha nas vendo trevas, Deus. é. Uhum. Você pode falar, não, eu estou vendo um milagre, só pode ser Deus uma coisa linda dessa. Não, é porque existem enfermidades, não são todas, presta muita atenção, porque tem enfermidade que é espiritual, tem enfermidade que não é. Tem Exato. enfermidade que é física, tem enfermidade que é emocional, cada caso é um caso. Então, nesse caso, com certeza era espiritual. Por Uhum. quê? Porque ele invocou uma entidade maior do que a entidade da enfermidade.
E Exato, quem exato. estuda o mundo espiritual é uma coisa que eu tenho que fazer há anos, como pastor, eu tenho que fazer isso, estudar isso. Exato. Quem estuda sabe que os próprios espíritos das trevas, eles respeitam a hierarquia.